É igual alguns vão para a zombação, capitão cloroquina, e eu seria omisso se não falasse agora. Pode ser que lá na frente fala, a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos não matei ninguém. A cloroquina serve para o tratamento da Covid-19? A ivermectina, além de matar verme, também mata o novo coronavírus? Essas perguntas continuam sendo feitas, mesmo que a ciência já tenha dado a resposta. E ela foi categórica. Não, esses medicamentos não têm eficácia contra a doença. Mesmo assim, não apenas o presidente Jair Bolsonaro, mas também algumas entidades médicas defendem o direito do médico em receitar o chamado kit Covid. Hoje tem aparecido medicamentos ainda não comprovados que estão sendo testados e o médico tem essa liberdade, tem que ter. É um crime querer tolher a liberdade de um profissional de saúde. Inclusive, alguns profissionais já entraram com representação no Ministério Público Federal contra o Conselho Federal de Medicina. Desde abril de 2020, a prescrição desses remédios tem aval do Conselho, que emitiu parecer autorizando os médicos a indicarem hidroxicloroquina e azitromicina. Porque existem trabalhos que mostram o benefício do uso dessas medicações na fase inicial da doença. Existem outros trabalhos que não mostram nenhum benefício dessas medicações quando utilizadas na fase inicial da doença. Qual foi a postura do Conselho Federal de Medicina? Vamos deixar para o médico brasileiro, no caso concreto, junto com o seu paciente, definir qual o tipo de tratamento que ele vai estabelecer. Este é Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina. Em março, a Associação Médica Brasileira divulgou o documento em que defendia o banimento do uso desses fármacos. Ivermectina, hidroxicloroquina ou cloroquina, nitazoxanida, azitromicina, colchicina não funcionam na Covid-19 e podem mascarar um quadro que deveria ser monitorizado e, além de tudo, essas medicações podem ter gravíssimos efeitos colaterais. Nós tivemos aqui no estado de São Paulo, essa semana, já 5 pacientes que evoluíram com hepatite grave, 3 deles foram a óbito. Este é o infectologista Alexandre Naime, membro da Associação Médica Brasileira. O Estadão apurou que o episódio criou conflitos mais calorosos entre as entidades. Alguns diretores de sociedades científicas que ainda apoiam o tratamento precoce acusaram a AMB, Associação Médica Brasileira, de estar sendo influenciada por razões políticas. No Brasil, ao menos 43 sindicâncias foram abertas por conselhos regionais de medicina para investigar médicos suspeitos de cometer infrações éticas ao prescrever ou divulgar o suposto tratamento precoce contra a Covid. São Paulo, por exemplo, investiga 25 casos. Quem acompanha esse racha entre as entidades médicas e a polêmica do tratamento precoce é a repórter do Estadão, Fabiana Cambricoli. Olá, Fabi, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao podcast, tudo bem? Oi, Emanuel, tudo bem? Obrigada pelo convite novamente. Bom, Fabi, essa é uma das facetas mais controversas, polêmicas e que tem se mantido no debate público no Brasil em relação ao chamado tratamento precoce contra a Covid-19. E você, nessa série de reportagens para o Estadão, traz aqui que isso tem gerado problemas internos dentro da comunidade médica e entre as diversas entidades. Queria que você relatasse aqui para o nosso ouvinte o que você apurou e captou sobre isso, sobre o debate interno na comunidade médica. Então, Emanuel, como a gente vem falando aí, muitas pessoas já devem saber, o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão responsável por criar as normas e fiscalizar a profissão médica, ele tem um parecer de abril de 2020, que foi lá no início da pandemia, autorizando os médicos a prescreverem
remédios que ainda não tinham eficácia comprovada contra a Covid. Especificamente, esse parecer tratava da hidroxicloroquina e da azitromicina. Mas hoje esse parecer ele é usado também para outras drogas que compõem esse chamado tratamento precoce. O que aconteceu foi que naquela época, de fato, a gente ainda não tinha evidências definitivas sobre o funcionamento dessas drogas contra a Covid. E hoje a gente já teve a divulgação de vários estudos mostrando que principalmente a cloroquina e a azitromicina não têm efeito benéfico em nenhuma fase da doença, mas muitos médicos continuam apoiando, prescrevendo, o que faz com que o CFM seja super criticado por manter esse parecer e manter esse posicionamento. Então, ao mesmo tempo que o CFM mantém, um ano depois, esse parecer, a Associação Médica Brasileira, que é talvez a segunda mais importante entidade médica no país, que ela congrega todas as sociedades científicas, ela se manifestou recentemente em março pedindo o banimento do uso desses fármacos, desses remédios, justamente por entender que as evidências já mostram que eles não são eficazes e alguns, inclusive, podem até causar danos e efeitos colaterais. Então, a AMB se posicionou mais fortemente nesse sentido, então já tem aí uma diferença de posicionamento do CFM com a AMB, e a própria AMB e as suas associadas, que são as sociedades científicas, também estão tendo conflitos internos, porque essa carta que a AMB divulgou em março pedindo o banimento dos remédios do chamado kit Covid, ele estava assinado por 81 entidades, que são todas as associadas da AMB, e 15 associadas, quando viram essa nota, pediram para tirar seus nomes como signatárias, justamente por causa desse ponto dos remédios. Assim, só para contextualizar, essa carta ela era muito mais ampla em relação ao controle da pandemia, pedia outras coisas, falava de vacinação, falava de medidas restritivas, e mesmo assim foi esse único ponto dos remédios que causou esse racha nas entidades, né, dentre as associadas da AMB. Hoje o CFM e essas entidades, elas ficam muito apoiadas no conceito da autonomia médica, que é tipo, como teoricamente não tem estudos conclusivos, os médicos que têm que decidir o que fazer com o paciente. Mas a gente sabe que tem sim alguns remédios que já têm estudos conclusivos e mesmo assim esse argumento da autonomia continua sendo usado. E isso nos coloca, Fabi, agora num cenário de uma ampla batalha jurídica que poderá responsabilizar, inclusive, esses médicos que prescrevem esse tratamento precoce. Isso pode vir a ocorrer, Fabi? Por enquanto, como os médicos eles têm o aval do CFM por meio desse parecer para prescrever essas drogas, eles não podem sofrer nenhum tipo de punição, seja na esfera administrativa ou civil, penal, enfim, porque eles estão amparados, né, pelo CFM por meio desse parecer. O que está acontecendo, na verdade, que a gente até conta na matéria, é um movimento de alguns médicos que estão inconformados com essa postura do CFM de manter esse parecer mesmo após a publicação de vários novos artigos demonstrando a ineficácia dessas drogas, e eles entraram com uma representação no Ministério Público Federal pedindo a responsabilização da diretoria do CFM por manter esse aval. Mas o próprio MPF já estava apurando essa conduta do Conselho desde janeiro, num procedimento de autoria própria, justamente por questionando assim, vocês pretendem rever o parecer, mesmo depois de tantos estudos novos demonstrando isso, né? E também por causa do surgimento de relatos de efeitos colaterais também dessas drogas, que apesar de serem raros, eles não se justificam considerando que não tem um benefício, né? Os médicos sempre explicam pra gente, todas as drogas, todos os medicamentos, vacinas têm potencial efeito colateral, mas é sempre avaliado o benefício e o risco, se compensa mais o benefício e o risco. Por mais que esses medicamentos tenham efeitos colaterais só em situações muito raras,
Se eles não têm nenhum benefício, quer dizer, se os estudos já mostraram que eles não são eficazes, não vale correr esse risco, né? Mesmo que esse risco seja pequeno. Então, essa também é uma contestação aí de quem está indo contra o CFM e os médicos que prescrevem, justamente por esse cenário de falta de evidências de eficácia e também de potenciais danos que pacientes podem sofrer tomando esses remédios. Fabi, 2 perguntas em uma. Você conseguiu ouvir médicos que são a favor do tratamento precoce, do uso desses fármacos? Se sim, qual que é a argumentação deles? Eu falei com alguns, porque a gente fez também nessa série de matérias uma reportagem mostrando que alguns deles, que são líderes desse movimento, né, de médicos pró-tratamento precoce, alguns deles até tentaram entrar para a carreira política, se candidataram a alguns cargos nas eleições do ano passado, então eu falei com eles também tanto sobre tratamento precoce quanto sobre essa relação, né, essa politização que esse tema tem tido e se isso de alguma forma influenciou eles a ir para a vida, para tentar ir para a vida pública. O que eles falam, Emanuel, é que eles usam alguns estudos que demonstraram benefício, geralmente in vitro, né, quer dizer, estudos de laboratório que demonstraram que essas medicações tipo cloroquina, ivermectina, têm uma ação antiviral, mas isso em laboratório, nas células, né, é diferente quando a gente tem um estudo clínico para demonstrar eficácia, quer dizer, que você coloca ali um grupo de pacientes tomando remédio, outro tomando placebo e vê se de fato os que tomaram remédio tiveram uma melhora maior do que os que tomaram placebo. Nesses estudos de eficácia, que são considerados, que a gente chama de metodologia padrão ouro, que é o estudo randomizado duplo cego, né, que é quando os pacientes são divididos de forma aleatória e nem o paciente, nem o pesquisador sabe quem tomou remédio, quem tomou placebo, nessa metodologia a gente não tem estudos robustos que demonstraram a eficácia, só estudos que de fato demonstraram que não funciona. Só que tem outros estudos menores ou com uma metodologia não tão precisa que tem algum benefício, né? E aí eles muitas vezes se apoiam nesses estudos para falar que sim, tem benefício, e eles também se apoiam na percepção dos pacientes deles. Quer dizer, às vezes eles atendem 100 pacientes, todos, ou sei lá, 99 não ficaram graves, não foram internados, eles dizem que tem a ver com o remédio. Mas pode ser que a maioria deles, como a Covid, a gente sabe que, embora seja uma doença grave, a maioria das pessoas não vai ter sintomas ou vai ter sintomas leves, pode ser que a pessoa ia melhorar de qualquer jeito, que não foi por causa do remédio. A gente não pode se basear. Infelizmente, assim, o método científico existe para isso, para que a gente senão vai ser sempre um viés do que a gente está observando, do que alguém nos contou, só do grupo de pacientes que um médico está tratando, por isso que não funciona. E vale a gente sempre reforçar, né, Fabi? Inclusive foi objeto também de reportagem sua, de casos já relacionados justamente ao uso desse tratamento precoce, que tipo de consequência teve na saúde dessas pessoas, né? Com transplantes, já relato de gente em fila para transplante e casos de morte também, não é, Fabi? A gente fez uma matéria algumas semanas mostrando alguns desses casos, né? Eram 5 casos. A gente falou com médicos da USP, da Unicamp, dos departamentos especializados em transplante de fígado, e eles já tinham um relato de 5 pessoas que tinham ido para a fila do transplante por hepatite medicamentosa, né, que é quando o conjunto de medicações e as altas dosagens, elas são tão tóxicas que o nosso fígado não consegue metabolizar e acaba destruindo as células do nosso fígado. 2 dessas pessoas morreram antes de conseguir fazer o transplante. E como eu falei antes, assim, a gente sabe, né, muitas pessoas criticam falando, mas essas medicações são usadas há anos para outras doenças, né? A cloroquina é usada para malária, para artrite, a ivermectina também é usada como para sarna e outros problemas assim, né? Mas o ponto é que o uso dessas medicações combinadas e em dosagens acima das prescritas geralmente podem estar levando a esses efeitos raros. Então não é... Quando a gente fala que uma medicação é segura porque está na bula que os efeitos colaterais são muito raros, isso não quer dizer que você pode usar
na quantidade que você quiser e pelo tempo que você quiser. Tem gente tomando ivermectina toda semana para prevenir Covid, tem gente há 1 ano tomando. Então não dá para você comparar uma pessoa que tomou ivermectina para sarna durante 1 ou 2 semanas numa dosagem controlada com uma pessoa que por conta própria ou por orientação de um médico que não está seguindo a ciência está prescrevendo para ela tomar como profilática. Isso pode sim causar um dano ao fígado, e foi isso que a gente mostrou nessas matérias. E é importante também lembrar, Emanuel, como vários veículos de imprensa noticiaram recentemente, é um outro caso muito grave de efeito colateral de quem está usando cloroquina nebulizada, né? Tipo inalação com cloroquina, que é um outro absurdo, porque isso não tem nem protocolo para ser usado. Pelo menos a cloroquina em comprimida, ela foi alvo de estudos e tal. A nebulização com cloroquina foi um procedimento experimental que não passou nem por comitê de ética, e a gente tem relatos do Rio Grande do Sul e do Amazonas que pessoas morreram. Claro, não tem como a gente saber se foi só por causa da cloroquina, se foi por causa da Covid combinada à cloroquina, mas é muita irresponsabilidade de um médico prescrever isso sem ter nenhuma base científica. Muito bom. Fabiana Cambricoli, repórter aqui do Estadão, que acompanha essa área da saúde e ciência, mais uma vez batendo esse papo aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Fabi? Obrigada a você. Se cuidem aí todos, hein, gente? A pandemia não acabou. Como explicou a repórter Fabiana Cambricoli, médicos inconformados com a manutenção da postura do Conselho Federal de Medicina sobre a prescrição dessas drogas para o tratamento precoce contra a Covid-19 decidiram agir por conta própria. Foi o caso do cardiologista Bruno Caramelli, professor associado da Faculdade de Medicina da USP. Sozinho, ele entrou com representação no Ministério Público Federal em São Paulo, pedindo aos procuradores a abertura de inquérito para apurar a responsabilidade civil, administrativa ou penal da diretoria do Conselho Federal de Medicina quanto a este tema. O médico classifica o posicionamento do Conselho de omisso e grave nas providências que lhe caberiam tomar contra a disseminação da falsa ideia de existência de tratamento precoce eficaz contra a Covid-19. E para entender mais sobre essa ação, a gente conversa justamente com o autor dela, o autor do pedido, Bruno Caramelli, professor associado da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutor? Obrigado por nos atender. Obrigado pelo convite, Emanuel. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Bom, o senhor entrou com uma representação contra o Conselho Federal de Medicina. O porquê dessa representação, doutor? Então, entrei faz 1 mês e meio. Isso começou com abaixo-assinado no site do change.org. Hoje tem quase 24 mil apoiadores, e a ideia era primeiro conseguir um número grande de pessoas para apoiarem, suportarem a causa para depois entrar com uma representação. Por que isso? Hoje tem uma entrevista do Eduardo Vattimo, que é um dos diretores do CRM em São Paulo, dizendo que eles não podem tomar atitude. Aliás, muito louvável a entrevista dele, no sentido de deixar entender para nós que o CRM São Paulo também condena o tratamento com esses medicamentos que não funcionam, mas não pode fazer nada, está de mãos atadas, porque isto é mantido por uma decisão do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que é a entidade máxima que está acima de tudo no Brasil, em termos de regulamentação da medicina, e que tem uma portaria, uma norma do ano passado ainda, na qual o Conselho Federal de Medicina disse que o tratamento, que não pode condenar esse tipo de tratamento com esses medicamentos que não funcionam para a Covid, porque não existe consenso e porque eles querem preservar a autonomia do médico. Enquanto o Conselho Federal não condenar, esse tipo de tratamento vai continuar sendo prescrito, administrado, por mais que o CRM São Paulo tenha tido a iniciativa que está publicado hoje, de tentar frear essas iniciativas por parte de médicos que ficam dando receita no Instagram, no Twitter, nas mídias sociais, dizendo que prescreve, fazendo propaganda
o CRM de São Paulo inteligentemente está tentando coibir essa iniciativa pelo lado da propaganda. Foi por isso que eu fundamentei isso com toda a teoria científica, com todos os dados científicos, e conversei com uma advogada, a doutora Maria Cecília Pereira de Mello, que me ajudou na parte jurídica. E esse negócio e essa representação está lá no Ministério Público há 1 mês e meio, aguardando os trâmites normais, né? E doutor, na sua visão, o que explica essa postura do Conselho Federal de Medicina, visto que tem embasamento científico? Só a política ou a negociação política pode explicar, professor? Primeira razão que eu vejo nessa história é uma razão mercadológica. Tem gente ganhando dinheiro com isso, que tem dinheiro da indústria farmacêutica, tem apoiadores por trás disso, entre aqueles inclusive que fabricam um dos remédios, que é a ivermectina. Tem matérias publicadas anteriormente mostrando apoio do laboratório que fabrica e comercializa a hidroxicloroquina aqui no Brasil, e isso pelo lado de quem financia. E ela inclusive aponta na reportagem dela uma conferência que houve num resort no Nordeste do Brasil, com todos esses médicos que fazem parte de uma associação Médicos pela Vida. Eles apagaram, mas eu fotografei antes deles apagarem, que é o Emanuel Fortes, vice-presidente do CFM, que fazia a aula inaugural dos cursos. Agora tem gente do CRM de Alagoas inaugurando. Então não é que só o CFM não condena, ele também apoia e recomenda esse tipo de tratamento. A segunda questão, está intimamente ligada a isso, é que você não tem punição. Eu faço e não acontece nada. Eu preciso ter uma punição, e aí entra o papel regulamentador, norteador da profissão médica no país. Nós que somos mais de 500 mil de pessoas em atividade, você tem o Conselho Federal de Medicina que diz, olha, isso que você está fazendo não pode. Se você fizer isso, você vai ser suspenso transitória, periodicamente ou definitivamente, nós vamos cassar o seu direito de exercer a profissão, assim como é a OAB também. E tem uma propaganda, aí vemos para o terceiro, tem uma propaganda muito grande que é ligado ao interesse político. Aí você pode perguntar para mim, mas espera aí, médico não pode ser político? Desculpa, nesse mundo de hoje, na situação que nós estamos vivendo, se você diz que você é apolítico, significa que você não está vivendo. Talvez os únicos apolíticos que eu conheço, coitados deles, são as 380 mil pessoas, independente de quem elas votaram, que morreram. Esses, de fato, são apolíticos. Todos os outros que estavam vivos e os que estão ainda vivos são políticos, porque estão sofrendo as consequências de uma doença que o grande culpado é o vírus. Não tem dúvida nenhuma, é o vírus. Eu não estou aqui, acho que nisso todos nós concordamos. Agora, para combater o vírus existe estratégia. Quando você politicamente está sendo ineficiente, e essa é a terceira causa, você tenta dissimular, você cria estratégias para desviar o foco de atenção. Eu não estou conseguindo fazer uma distribuição logística adequada dos cilindros de oxigênio em Manaus, porque eu sou incompetente ou porque eu estou preocupado com outras coisas, então eu crio uma bala de prata. Vamos desviar o foco de atenção para esses medicamentos. O grande suporte, o apoiador desse tipo de iniciativa é o presidente da República, não tem dúvida nenhuma. O presidente do Conselho Federal de Medicina e a diretoria do Conselho Federal de Medicina não estariam fazendo isso se não tivesse um sujeito exibindo uma caixa de cloroquina para a população. Como também, se não fosse essa mentalidade do presidente, não teria um ministro da Saúde dizendo que agora esse tratamento se chama tratamento imediato e não precoce, e criticando as pessoas, os cientistas, os médicos, as pessoas que estão preocupadas com isso, dizendo que a gente está atacando o tratamento precoce, que nós somos contra o tratamento precoce. Não fomos nós que cunhamos o termo tratamento precoce. Foram estas pessoas que recomendam
a cloroquina, a hidroxicloroquina e ivermectina que inventaram essa expressão. Muito bem, eu agradeço ao Dr. Bruno Caramelli, cardiologista, professor da USP, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, doutor, pela entrevista. Imagina, conte comigo. Um abraço para você, fique bem e cuide-se. Após a representação, outros 29 médicos souberam da iniciativa do cardiologista e se juntaram ao colega neste pedido. O Ministério Público afirma que ainda está em fase de apuração de fatos para decidir se instaura ou não o inquérito. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 22 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi, o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Mande seu comentário aqui para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Vivemos em constante transformação e para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas, nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas à performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content, publicações e uma série de eventos consagrados pelo mercado. Não importa o tamanho do seu desafio, para nós sempre existe uma boa solução. Estadão Blue Studio, conteúdo de alta performance.